Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Falta muito pouco para a grande final da Copa Libertadores da América e quem será o primeiro tetracampeão brasileiro da Copa Libertadores? Chega aqui, explode o dedo do like, vamos bater juntos uma meta de 3 mil likes, compartilhe o vídeo no seu grupo de WhatsApp com o seu amigo flamenguista e se você não é inscrito aqui no canal Lances Inéditos, que é o canal secundário do canal Meu Mengão React, só você clicar e se inscrever. Por aqui, sempre vamos trazer para vocês as informações do Flamengo. Ó, e aqui tem um link importante para vocês com produtos do nosso Mengão. Tem camisa, tem chinelo, tem copo térmico, garrafa térmica, mochila, vários produtos do Mengão e até relógio do Mengão. Só você clicar aí e ver os produtos para você poder adquirir com desconto especial para você que é aqui do nosso canal, tá bom? Tamo junto, vamos lá, vou deixar os créditos ao canal da ESPN Brasil. Link na descrição. Quem será o primeiro tetracampeão brasileiro da Copa Libertadores? Escreve aí nos comentários, já deixa o seu palpite, no final do vídeo deixo a minha análise. Quem é que teria esse lastro de não depender apenas de humor de resultado? Quero entrar nisso. Vamos colocar só o trechinho desse papo com o Felipe Luiz, que é justamente para ilustrar o que o Pedro está falando. Vamos lá. O torcedor do Flamengo pensa muito na final da Libertadores, pensa muito no possível título brasileiro, vocês estão à frente, quer muito saber também já do ano que vem. Você tem contrato até o final desse ano. O que você pode dizer para o torcedor do Flamengo sobre a sua permanência do ano que vem ou não? O que pesa nesse momento para isso? A única coisa que passa pela minha cabeça é dar o caminho para os jogadores dessa final. Não é momento de falar de contrato de ninguém, de permanência, de saídas. Vamos ver o que vai acontecer nessa final, na reta final do Brasileiro também. Depois, sem nenhuma dúvida, todo mundo sabe o amor que eu tenho pelo Flamengo e isso é muito, muito claro e muito transparente. Resultado de amanhã do Campeonato Brasileiro pesa para esse seu desejo de permanência ou não? Desculpa. O resultado de amanhã, um título ou não, o título brasileiro, confirmado ou não, pesa para o seu desejo de permanência? Bom, isso o Flamengo se vive dia a dia. A exigência aqui é muito alta, não só minha, nem do presidente, dos torcedores, do clube em si. E, como eu falei, o mais importante é vencer o jogo, não é o individual de ninguém. Foi bom para a gente ilustrar esse papo com o Pedro Ivo e assim, vamos lá. Tinha até uma questão, poxa, mas quem vai estar mais pressionado em caso de derrota? É o Abel, porque vai passar um ano em branco, vai ter sido eliminado 2 vezes pelo Corinthians e 2 vezes pelo Flamengo. Mas é o Felipe. Porque o Felipe, ele vai ter perdido para o Palmeiras a final da Libertadores e aí vai ser a segunda vez que o Flamengo vai perder uma final de Libertadores, como se ele tivesse a ver com a outra, embora ele estava como jogador, né? Mas o pessoal coloca tudo isso no pacote, né? O que a gente está conversando aqui que parece que justamente aquilo que a gente mais pede, que é o respaldo, o acreditar no trabalho, ter o projeto, ter o planejamento, vai prevalecer em detrimento de qualquer coisa que acontecer aqui amanhã. É aquilo que a gente tanto defende, né? Eu acho que assim, primeiro que a gente tem até um vício nosso, né? Essa pergunta que você fez, a coisa do pressionado. Quem vai estar mais pressionado? Porque é a lógica do futebol brasileiro. Quando alguém perde, e alguém sempre tem que perder no futebol, é meio lógico isso, né? Quando você disputa uma final, um vai perder, o outro vai ganhar. E quando alguém perde, a gente sempre já se pergunta antes da final, quem fica mais pressionado? Nesse caso, obviamente, não há motivo para que nenhum dos técnicos seja pressionado. E acho que aí são casos distintos. No caso do Palmeiras, a presidente do Palmeiras, acho que tem deixado muito claro, absolutamente claro, que o prestígio, no caso dela, quando ela fala em prestígio, esse prestígio é um fato. É de verdade. Porque a gente lembra que quando a torcida do Palmeiras mandou o Abel para aquele lugar depois da eliminação para o Corinthians, 2, 3 dias depois, ela foi para a sala de imprensa e falou, olha, queria informar que eu quero renovar o contrato com o Abel Ferreira. Como quem diz, aqui a pressão não vai chegar. Eu tenho várias críticas que acho que podem ser feitas a Leila Pereira do ponto de vista político, mas neste aspecto de não se render à pressão de torcedor, ao momento, à emoção e tudo mais, ela realmente acho que é um ponto completamente fora da curva. E no Flamengo, acho que é o que o Pedro falou. A gente também não tem nenhuma indicação de algo diferente, até porque, convenhamos, não faria sentido nenhum. Claro. Ainda que, no caso de uma eventual derrota, a gente saiba que, assim como o Abel, vai ter um monte de gente falando que ele perdeu, foi o técnico que perdeu, porque o elenco do Flamengo é melhor, e porque isso, porque aquilo, e aí vai pintar o papo do estagiário, né? Um é par da Abel, a par da Abel, o outro é estagiário e tal. Mas são dois baita técnicos em estágios diferentes e que não tem nenhum motivo
motivo para não seguir nos seus times em 2026. Para que momento chegamos? Na final Libertadores, mais uma entre times brasileiros e ninguém está correndo risco. Ninguém vai cair. Assim, você vai derrubar. Isso é um nível assim que não dá para acreditar. Evolução, né? Mas talvez explique porque eles estejam aqui. Claro, total, né? Por que eles estão aqui? Não tem enquanto acidente. Os outros estão... E o Flamengo tem um histórico, enquanto o Abel, nesse período de Abel, o Flamengo passou todo mundo pelo Flamengo. Calçade, eu não sei se a memória me trai. Difícil fazer a lista. Não sei se a memória me trai, mas pós-Jorge Jesus, Renato Gaúcho, com a sua história, Felipe Luiz, claro, mas pós-Jorge Jesus, nenhum treinador do Flamengo teve essa condição. Nem mesmo aquele que ganhou 2 títulos em reta final de temporada, que foi o Dorival em 2022. E aí é preciso entender também que a mudança de direção, trouxe o Flamengo para um patamar um pouquinho mais profissional do que a gente encontrava na temporada passada. Isso é verdade. Pode não parecer para muita gente, porque sempre o foco está no dinheiro, mas é saber gastar o dinheiro e produzir dentro de campo. Perder ou ganhar, cara, ainda continua sendo um jogo. As pessoas têm dificuldade nisso, de entender que é um jogo. O Felipe, se o Palmeiras for o campeão da Libertadores, vai parecer que o título brasileiro é uma coisa bem pequenininha para o Flamengo. Mas não pode, acabei de falar, era a prioridade para o Flamengo, se for os pelo dois, Felipe Luiz, mas isso é assim até chegar na final, né? Até você chegar na final contra aquele que está eleito nesse momento com o seu maior rival. Então você não esquece o que foi falado. Aliás, aí tem que ganhar. Só uma coisa, né, Calçade? Esse é um outro problema da gente não ter um mínimo distanciamento entre, olha, acabou o Campeonato Brasileiro, que deveria acabar antes, evidentemente. Exatamente. E aí você tem ali 1-2 semanas depois... É o último jogo da temporada na América. A final da Libertadores. Porque aí você curte a grandeza do Campeonato Brasileiro, que está praticamente nas mãos do Flamengo. É enorme, é enorme. Ninguém pode discutir isso. E isso não depende, evidentemente, do que vai acontecer aqui amanhã, né? Eu acho que a gente está no momento... É legal curtir isso. Sim. Espero que quem perder... alguém vai perder, né? Claro. Nem que seja nos pênaltis, Claro. mas uma hora vai acabar o jogo. Claro. Com um campeão apenas. Então é preciso ter cuidado para não estragar tudo que foi conquistado e tudo que foi feito. Isso vale para os dois lados. E que pode evoluir. Sim. Não é que Palmeiras e Flamengo já alcançaram um patamar de lá não saem. Não, eles podem melhorar muito e gerar um distanciamento sobre os outros no futebol brasileiro, porque eles já construíram uma etapa que começa a se falar agora no fair play financeiro e que tem um período para implantação no Brasil. Então eles ainda vão ficar na frente. E que sirvam de referência, né? Sirvam de referência. E aí o problema é dos outros. Não é de Palmeiras nem de Flamengo. Mas olhando por um viés positivo para os dois treinadores, pensando na vitória dos dois, né? Um de um e outro, evidentemente. Há uma conversa sobre o Abel e que é perfeita. Muita gente acha que ele é o maior treinador da história do Palmeiras e tem gente que coloca como o mais vitorioso. As duas coisas. Que é as duas coisas. Para uns é uma coisa, para outros é outra, para outros duas coisas, enfim. Um terceiro título de Libertadores dele põe fim, é o maior e ponto final, essa é uma conversa. E o Felipe Luiz, cara, em qual patamar esse cara chega no Flamengo? Porque o Jorge Jesus, claro que ele foi o cara que tirou o Flamengo de uma fila de 38 anos de Libertadores, em 6 meses conquistou um brasileiro e uma Libertadores, é um negócio incrível em um curto espaço de tempo, mas se a gente pensar o curto espaço de tempo do Felipe Luiz, ele vai ser o cara que vai ter uma tríplice coroa. Ele vai ter a Copa do Brasil do ano passado, além do estadual e da Supercopa, um brasileiro, que está nas mãos dele, e uma Libertadores. Então, que patamar que esse cara alcança como treinador e como figura na história do Flamengo, porque ele também ganhou tudo isso como jogador. Eu acho que são duas coisas distintas. A gente não vai poder tentar chegar a essa conclusão amanhã. Tá. Amanhã estaríamos, entre aspas, contaminados pela euforia do ambiente, do título, pelo iminente título brasileiro e pela necessidade que a gente sempre tem, como diz Jean Oddi, aquela ditadura da contundência de já cravar algo a todo momento. Eu acho que o Felipe Luiz ele é um treinador de pouco mais de um ano de trabalho no futebol profissional
independentemente do resultado, e por melhor que seja o cenário amanhã, ele tem questões a melhorar e ele reconhece isso. Mas já é um fenômeno, né? É muito pouco tempo, eu acho um fenômeno. A gente pode considerar um fenômeno se você ganhar 2 títulos dessa maneira com um pouco mais de um ano, mas aí tem que entrar em muita coisa. É o nível do elenco, é a segurança, é estar onde está, é ter vivido como jogador e como técnico num curto espaço de tempo e dominar o ambiente como ninguém, porque nem o Jorge Jesus dominava o ambiente como ele, porque o Jorge Jesus não tinha o lastro de ser jogador. Então, isso tudo contribui. Mas pra gente também não chegar aqui naquela de o Felipe Luiz já é maior que o Jorge Jesus, o Felipe Luiz já é melhor na história que o Tite, porque é tipo assim, é um cenário muito específico, porque o Felipe tem algo que ninguém tinha. Ele tem o domínio do ambiente do vestiário do Flamengo. É o mérito dele. E é mais que isso é algo tão caro dentro do Flamengo. Sim. É algo tão caro dentro do Flamengo. Você ter respeito dentro do vestiário, você dominar um ambiente, você ser respeitado no trabalho em campo. O Jorge Jesus teve que se impor no início. O Tite teve dificuldade no início. Os maiores nomes vindo de fora tiveram rejeição no início. O Felipe não. Então ele já larga na frente de algo que dentro do Flamengo, que é um clube muito peculiar, é muito caro. Então isso precisa entrar no balaio. Agora, se ele já é o maior, eu acho que é um papo para daqui a um tempo. O Abel no Palmeiras não. O Abel a gente tá falando de mais 5 anos, né, Jean? Não, é isso. Eu tô plenamente de acordo com o Pedro, porque eu acho que assim, o Felipe Luiz, as qualidades dele estão aí, escancaradas, independentemente do resultado que a gente vai ver amanhã. E numa questão que o Pedro cita, da gestão do elenco, é muito relevante, e o histórico recente do Flamengo mostra isso, mostra como é difícil, como era difícil, e se hoje o Gabigol não tá mais, por exemplo, no Flamengo, é porque o Felipe Luiz não quis, porque o Flamengo poderia sendo manter amigo jogador, dele. sendo amigo dele. Então ele olhou e falou, não, é melhor assim. O episódio do Pedro eu não vou esquecer nunca, porque verdade. Ele foi muito criticado no momento em que ele toma a decisão de fazer e falar do jeito que ele falou sobre o Pedro, e tá demonstrado. Foi um acerto absurdo. Já me parecia naquele momento um acerto, mas depois, olhando para como o Pedro voltou depois daquilo, foi outro acerto absurdo. É parte de gestão de elenco também. Taticamente é um bom técnico, e acho que ele fala sobre isso e fica claro que ele é um bom técnico. Pode ainda não tirar os coelhos da cartola que a gente já viu o Abel tirar, mas são técnicos com tempo de carreiras diferentes. Então assim, ganhando, né, a Libertadores, ele já vai ser um técnico muito, muito importante na história do Flamengo, porque vai ter uma Libertadores, um brasileiro e uma Copa do Brasil, como você falou. Querer colocá-lo num patamar aí acho que é uma outra história, a gente pode esperar um pouquinho, estou plenamente de acordo com o Pedro. E sobre o Abel, acho que assim, mais vitorioso para mim não existe, não dá mais para discutir isso, porque ele é o mais vitorioso a partir do momento que ele é quem tem o maior número de títulos. Isso sem dúvida. E aí você, ao comparar com o Oswaldo, você... Não, o debate para mim não é no Palmeiras, Jean. Que treinador no futebol brasileiro teria 3 Libertadores? Ah, tá, então. Não, tudo bem. Estamos falando... No Palmeiras, para mim, a conta fechada. Estamos falando no caso de uma vitória amanhã, mas eu estou falando, hoje ele já é, acho que para mim, indiscutivelmente, o mais vitorioso, e para mim também o maior, porque aí eu olho para o quanto as participações dele foram essenciais para que o Palmeiras ganhasse títulos onde ele não tinha o melhor elenco. E assim, se amanhã ele ainda não tem o melhor elenco, e acho que não tem o melhor elenco, ele tem um elenco muito, muito forte, né? Que é o segundo melhor elenco da América do Sul. Sim. Então, assim, agora o contexto já é até diferente daquele contexto em que ele conseguiu ganhar as outras 2 Libertadores, muito por mérito dele. Então, além de ganhar o que ganhou, o peso dele nessas conquistas passadas foi muito grande, e aí no Palmeiras ele já está nesse patamar, né? Sim. Eu vejo que o Felipe Luiz deu um grande salto e virou treinador definitivamente quando ele teve esse teste. O teste que eu sou colega desses caras, e fui transformado em treinador, que ele queria, não é caiu. Era algo que ele gostaria de fazer, e tanto que ele já vinha pensando como treinador quando era jogador. Você começa a olhar os trabalhos e tal. O cara, quando pensa no futuro, nesta função, ele começa a absorver tudo que ele tem na carreira a partir do momento que ele decide. E quando ele tem a situação do Gabigol, é a primeira, a segunda é a do Pedro, você percebe, e isso é muito claro, que ele assumiu a condição de treinador. Aquela amizade, ela vai até uma página, depois ela termina, porque se ele fica entre esses 2 mundos, ele não consegue seguir. E ele é muito claro nisso, pelas decisões que ele toma. E o ambiente do Flamengo é muito melhor. Hoje eu vejo um Flamengo que não é mais administrado de dentro do vestiário para fora. E era assim.
Até o ano passado era assim. Era o vestiário que determinava uma série de coisas. Ô, Calçade, e agora o Flamengo tem um outro comando. É curioso. E é bem diferente. É curioso você falar isso. Até acompanhando bastante a realidade do Flamengo, a gente hoje está aqui 50 minutos falando. A gente não parou para falar que um dirigente não está falando a mesma língua de um treinador, que um jogador bateu boca com o treinador por causa de um banco, de uma possível saída. E parece que é banal, mas assim, isso é o que eu falo, repito, isso é muito caro dentro do Flamengo. Então isso tem um mérito e isso independe do resultado amanhã, porque tem um resultado ali para chamar de seu também no Campeonato Brasileiro e você tem que preservar e tentar levar isso para a virada de temporada e não somente refém do resultado de amanhã. E é algo que durante muito tempo, para citar casos óbvios, era a mordida na virilha, era a camisa do time B que você usava dentro de casa na folga que tinha que responder. A festa, era questão de não sei o quê. De crise. Era como saía na zona mista fazendo piada, era como saía depois de ser substituído. Hoje me parece que há um custo caro para o Felipe, porque deve ser difícil. E deve ser muito difícil, porque o primeiro cartão de visita foi: o que eu faço com o Gabriel? E estamos falando de um Gabriel que aqui já virou um cara diferente na história do Flamengo, naquele Flamengo e River. E depois decide: o que eu faço agora com o Pedro, que tem uma situação de entrega em treinamento e comprometimento? O que eu faço agora com um Bruno, que tem todo o caráter decisivo, eu preciso bancar como quase que um jogador reserva? O Bruno amanhã é titular por circunstâncias de ausências, não necessariamente porque é um titular incontestável se tivesse todo mundo à disposição. Mas aproveitou bem as oportunidades então, em novembro, hein? Mais do que o resultado, William, mais do que o resultado do Felipe nesse 1 ano e 2 meses, eu considero muito louvável o que ele fez para gerir um Flamengo, que é um clube muito complicado. Tudo que a gente ouve é que o Flamengo é diferente, a coisa ali é complicada, a banda toca diferente, o vestiário é muita gente pesada, foi muito treinador que passou por lá, que olhava de baixo para cima para jogador, e ele tendo esse capital para virar e falar: você é meu amigo, mas sai, você tá de bico, mas vai ser reserva, e você que eu sei que é histórico, mas vai ficar um pouco no banco, você que foi contratado assim vai segurar um pouco. Então, isso, independentemente do resultado de amanhã, eu acho que precisa entrar na avaliação para além do quantos títulos ele tem. E é isso também que vai entrar na avaliação na hora de virar e falar: a gente precisa ter esse cara aqui. Tira o Felipe, qualquer treinador que você traga, e pode ser o Ancelotti, pode ser o Tite, pode ser qualquer... Ele vai precisar se ambientar ao Flamengo, e isso demanda tempo, e você perde tempo de trabalho com isso. O Felipe não. O Felipe explica pro diretor como é que funciona. Ô, Boto, vem cá, deixa eu te explicar como é que funciona isso aqui no Flamengo. Ô, Bap, você era daqui, mas deixa eu te explicar. Então, assim, isso é muito mais relevante para mim, a meu ver, do que simplesmente avaliar se amanhã na prorrogação ou nos minutos finais teve uma falha de técnica de alguém, se teve um erro de troca de peças no segundo tempo. Então, isso precisa entrar no balaio do que é o Felipe Luiz enquanto treinador hoje. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. Não tem jeito. Faltam poucas horas para a grande final da Libertadores. A expectativa é muito grande. Eu acho que todo mundo aí não vai conseguir nem dormir esperando essa final. Agora é hora do palpite, meu amigo. Qual é o seu palpite para essa partida? Coloca nos comentários, deixa registrado. Vamos ver quem vai acertar. Mas meu palpite, na minha opinião, vai ser 4-2 para o Flamengo. Mengão, primeiro tetracampeão da Libertadores. Palpite amplo, hein? 4-2. E aí, qual é o seu palpite? Põe nos comentários, vamos ver quem vai acertar. Muito obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Sempre deixa aquela moral deixando o like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, nos ajude aí a crescer o canal. Inclusive, tem um link na descrição do vídeo com produtos oficial do YouTube Shopping. Produtos que são para você que é aqui do nosso canal, para você poder adquirir com desconto especial. Tem camisa do Flamengo, com de todos os preços, copo térmico, garrafa térmica, chinelo, toalha, mochila e até relógio. É só você clicar e você conferir, tá bom? Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo, nação. Tamo junto, forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.